Som, bom dia. Bom dia, você também está aqui conosco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. A gente tem aqui, primeira vez no culto com a gente também, a Ana Rodrigues, que é da igreja do pastor Pedro Barbosa, lá de Portugal. Está fazendo o primeiro ano de seminário, Palavra da Vida, fazendo o ministério de final de semana aqui conosco. Então, muito bom ter você com a gente, viu, Ana? Vamos continuar meditando juntos na vida do Senhor Jesus, no compromisso com Cristo, que significa ser um seguidor dele. Essa série está sendo baseada no Evangelho de Lucas, mas hoje nós vamos ler o episódio que, como eu havia dito lá no começo, naquele material da harmonia dos evangelhos, que mostra de maneira cronológica e até lógica, né? A maneira como se desenvolveu a vida e o ministério do Senhor. E esse episódio e o que ele ensina em seguida está não em Lucas, mas em João, capítulo 5. Então, abre sua Bíblia lá, por favor. João 5. Nós já vimos várias mensagens na última, em alguns trechos de Lucas 4 e Lucas 5, até o final de Lucas 5, na verdade, nós vimos que Jesus não se amolda, mas ele frustra as expectativas naturais das pessoas, né? E sobrenaturais até dos demônios, que se opunham, ou que se opõem ao propósito transformador do Evangelho. Jesus não vai suprir certas expectativas que humanamente nós temos, mas ele vai frustrá-las, porque elas atrapalham, elas se opõem ao que Deus quer fazer, quer transformar as pessoas. E se for necessário, ele transforma inclusive as situações para que haja um aprendizado do que ele quer fazer na vida delas. Porque ele é Deus. E ele faz aquilo que lhe agrada, e o que lhe agrada sempre é bom, é a verdade, não há nenhum erro, nenhum pecado e nada disso, a gente sabe. Mas na mensagem de hoje, Jesus é a personificação do Evangelho perante a realidade da vida. Vamos começar lendo de João 5, de 1 a 13, tá bom? Projetei, mas o capítulo inteiro não está projetado, então por isso que eu pedi para você abrir sua Bíblia também. João 5, de 1 a 13. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e subiu Jesus para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Verso 8, então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda.
Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Quanto mais a gente conhece a vida e o ministério do Senhor Jesus, mais a gente percebe que existem duas formas de egoísmo em nós, na igreja de Jesus, que tem impedido de cumprir a sua missão, a sua obrigação no mundo, de demonstrar que o cristianismo é a única explicação da realidade e a única forma de viver diante dessa realidade que vai sendo cada vez mais destruída pelo pecado. Essas duas formas de egoísmo são as seguintes: uma é a espiritualidade herética, espiritualidade humanista, inventada, que eu estou colocando aqui como teologias que promovem a satisfação em experiências pessoais, mas que distanciam a pessoa da verdade do Evangelho, que é verdadeiro, não só porque é a palavra de Deus, mas porque é comprovado na realidade da vida, para ser comprovado como a única cosmovisão, a única forma de entender toda a realidade que nós vivemos. Jesus, ele percebe que quando você vai lendo os evangelhos, Jesus vai se envolvendo com as pessoas onde elas se encontram, na realidade da vida delas, que na verdade é onde a vida de qualquer pessoa acontece. Quando Jesus encontrou nós que somos salvos, percebe, ele não colocou a gente dentro de uma sala de aula, não foi algo preparado para simplesmente nos dar uma instrução. Como é que estava a nossa vida quando Jesus nos encontrou? O Evangelho tem a ver com isso, encontrar as pessoas na vida destruída que elas estão vivendo, não importa qual seja a realidade que elas se encontram. E o Evangelho não é uma teoria, por isso ele tem a obrigação de dar conta da realidade da vida das pessoas. Ele tem que trazer a resposta, não teórica somente. A teoria é a explicação do que Deus apresenta no seu plano, na palavra dele. Mas ele tem que dar conta, quando Jesus fala que uma pessoa é salva, isso tem que acontecer de verdade. Assim como ele ilustrou tantas vezes, quando ele falava que uma pessoa era curada, ela tinha que sair andando mesmo, como aconteceu com esse paralítico. Então, o Evangelho, assim, é engraçado porque as pessoas querem colocar, e nós não podemos deixar que isso aconteça, colocar na categoria de discussão de ideias o Evangelho, fala assim, é uma teoria, você tem a sua, eu tenho a minha. Negativo. Você tem que pegar a teoria, qualquer que seja, e falar, vamos ver se no campo de prova da vida ele funciona, vamos ver se ele realmente restaura a vida das pessoas, vamos ver se o que elas fizeram com a vida delas de destruir a sua vida, vamos ver se quando você aplica a sua teoria, o que acontece. Agora vamos ver o que acontece quando o Evangelho entra no coração de um pecador. Vamos ver o que acontece quando uma pessoa de verdade compreende sua situação diante de Deus, encontra Cristo, ou melhor, é encontrado por Ele, que a pessoa está morta, espiritualmente, e ela começa a obedecer, Paulo dá graça a Deus porque cristãos foram entregues e começaram a obedecer a forma de doutrina que é a Bíblia, o Evangelho que vos foi dado, o plano de vida. Qualquer pessoa que obedeça, que creia no Senhor Jesus e comece a seguir a palavra, Deus se obriga a fazer com que funcione os resultados que Ele prometeu na vida dessas pessoas. Por isso que a nossa vida é transformada. E Jesus ilustra na vida desse homem, vai ensinar várias coisas daí para frente. Só que as teologias de hoje em dia, heréticas porque o evangelho herético é aquele que
continua colocando o homem como centro e solução da sua própria vida. E isso só vai manter a pessoa enganada a respeito de si mesma, a respeito de Deus, a respeito de como a vida deve acontecer. Não tem espaço para o Evangelho se mostrar poderoso como ele é para transformar, porque a pessoa vive satisfeita com o que ela ouve de homens ditos de Deus, mas que biblicamente, como Paulo fala em Coríntios, são servos de Satanás. Porque a doutrina de demônios, tem uma que é mais crachada, que a gente sabe, nossa, é de demônio mesmo, eles fazem questão de identificar, nós somos os demônios. Mas a maioria não vem com esse rótulo, a maioria vem disfarçada, travestida de Bíblia, que não tem nenhum poder, que não tem poder de tornar ninguém piedoso, porque nunca vai mexer, nunca vai confrontar a pessoa com seus pecados, não vai atingir o cerne do seu problema, que é ela mesma, que decide viver como bem entende, e diferente do que Deus planejou. E o Evangelho dá conta da realidade da vida, não importa onde a pessoa se encontra, o que ela tiver feito na vida dela, não importa o buraco que ela se meteu, e nós somos prova disso. Não foi mais difícil para Deus tirar ninguém aqui da situação que vivia afastado dele. O Evangelho é poderoso, como Paulo diz em Romanos 1, né? Ele é o poder de Deus para salvar qualquer tipo de pessoa, em qualquer situação que ela se encontre. E uma segunda forma de egoísmo é a covardia, de estabelecer, né? Isso tem mais a ver conosco, né? Com os cristãos, estabelecer limites pessoais, em viver e proclamar o Evangelho de modo que não interfira nos interesses pessoais de viver para si mesmo, e nem abale sua relação com o mundo, porque dá medo, né, abalar as relações nossas com o mundo pode nos fazer muita coisa, podemos sofrer aqui, que normalmente estamos prontos para julgar, né, difícil encontrar um cristão, até um não cristão, que não saiba, que não, nossa, mas como as coisas estão ruins, como está difícil, precisa mudar o mundo inteiro. É verdade. A gente normalmente está pronto a julgar, mas não tão prontos a sermos usados por Deus para transformar a realidade destruída pelo pecado. E é só o cristão que pode se envolver com essa realidade destruída pelo pecado, e de duas formas, como ele vive, se ele está vivendo realmente o Evangelho, e se ele está proclamando, que é explicar porque ele está vivendo dessa forma. O que Deus fez na vida dele, e que está disponível a qualquer pecador, que nem ele também experimentou. Se o cristão não permite, se o cristão coloca limite, para que a sua vida seja radicalmente transformada pelo Evangelho, ele também compromete a sua proclamação do Evangelho. Percebe? Não tem como uma coisa ser desligada da outra. Porque a proclamação do Evangelho, ela vai ficar limitada ao próprio testemunho deficiente e distorcido acerca do que o Evangelho significa, acerca do poder transformador na vida dessa pessoa e na vida de quem está ouvindo o Evangelho. Porque a pessoa estabeleceu, eu gosto de Jesus, eu quero viver o Evangelho, mas até aqui, para isso, para aquilo. Percebe, Jesus quando curou esse homem, ele sabia o que ele estava fazendo ao curar esse homem no sábado, ele sabia o que significava para ele um monte de problema de fazer isso. Esse homem, Jesus nem estava mais lá, esse homem já foi confrontado. Pensa bem, a hipocrisia da sociedade daquele tempo, que é exatamente como a da nossa, de não enxergar que uma pessoa agora foi liberta de uma situação, 38 anos, paralítico, e o pecado é muito pior que isso, não é? 38 anos perto da eternidade não é nada. O problema é viver a vida inteira como um pecador que nunca conheceu a Deus, morrer, e a gente já sabe o que vem pela frente.
Mas o foco pode estar no sábado, né? Pode estar ali, em tentar se adequar, ó, isso aqui é legal, mas assim, vamos tentar colocar isso dentro de certos limites que eu mesmo estabeleço. Senão não aceito. É isso que era a mentalidade farisaica daquela época. Os limites do que Deus quer fazer, eles estão dados para nós, se chama as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, esse é o limite. Mas o que Deus quiser fazer dentro do seu caráter, dentro dos seus atributos, na sua providência, sábia, soberana e amorosa, Ele fará. E ninguém vai mudar uma vírgula do que Deus vai fazer, se Ele quiser usar, quem Ele quiser usar, para mostrar que Ele não se amolda, para mostrar que Ele personifica nele mesmo o Evangelho verdadeiro. Então a gente não pode, não somos nós que estabelecemos para nós mesmos o que Deus vai fazer, que área eu quero que Deus trabalhe agora na minha vida. Quem somos nós para ter esse tipo de discernimento, não é verdade? Se Deus quiser moer a gente, para tirar todo tipo de impureza e sobrar o ouro, não é bom? Não é o que a gente ora? A gente não quer ser parecido com Jesus? Agora, para ser parecido com Jesus, tem muita podreira na minha vida que não é de Jesus. Eu preciso que Deus arranque tudo. E eu não vou falar para Ele qual é a agenda, como é que Ele faz, deixa de fazer, porque Ele sabe bem. Ele é o oleiro. Ele sabe, se Ele quiser quebrar o vaso quantas vezes Ele quiser e fazer de novo, Ele fará. Eu não sei o que Ele faz muitas vezes, eu não consigo ligar, eu tenho certeza que você também não consegue ligar cada ponto. Deus está fazendo isso porque Ele, pode ser que alguma coisa a gente tenha discernimento, alguma coisinha, mas a gente não sabe. Jesus usou inclusive a ilustração, né? Como é que um bebê é formado na barriga de uma mulher grávida? Exatamente, né? Você sabe como é que uma célula ali vai formar tal coisa para se unir de maneira perfeita e depois sair uma pessoa ali perfeita? A gente não sabe nem isso. Não consegue dar conta de uma coisa dessa, que todo momento acontece, com o tanto de avanço que a gente tem. Como é que a gente vai querer estabelecer para Deus como que Ele deve ou não deve mexer na nossa vida, de que forma, usando quem que eu quero ou não quero que Ele faça isso? Percebe? A gente como ser humano é como aquele paralítico que falou: Jesus, sabe, perguntou se eu quero ser curado, mas assim, eu acho que tem que entrar no tanque, eu não consigo. Jesus nem respondeu essa pergunta. Ele só falou assim, pega seu leito, levanta e vai para casa. Você quer ser curado? Mas sabe que o tanque, eu não estou discutindo se o tanque é assim, se tem 5 pavilhões, se é profundo, se vai na sua frente, eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado se você vai crer na minha palavra. Levanta, pega seu leito e vai para sua casa. Ainda bem que aquele homem creu, né? Ele foi, ele obedeceu o Evangelho, não é isso? Deus falou: quem crê em mim, está salvo. Mas veja bem, você que sabe, vai ficar paralítico. Vai ficar lá mais 38 anos. Querer entender Deus, o que Deus, confia no que está escrito, confia na palavra, assim como aquele paralítico confiou na palavra de Deus, ali em Jesus. Jesus é Deus, falou com ele, vamos confiar também. Deus pode, e muitas vezes é o que Ele quer mesmo, virar nossa vida de ponta cabeça, no bom sentido, para tirar de nós aquelas coisas que a gente realmente confia, os nossos recursos. Pensa, talvez esse homem foi levado pela família dele, e quando ele chegou de uma certa idade, ele mesmo tentava todo ano chegar primeiro naquelas águas, para curar a sua doença, e ele nem precisava fazer isso. Sua tentativa de dar um jeito na sua vida não serviu para nada, só serviu para uma coisa: frustrado, cansado, não é? E Jesus falou, no plano de Jesus, falou: esse dia
era o dia dele confiar na palavra de Deus e a vida dele mudar completamente. Não permitir que a nossa vida seja radicalmente transformada faz a nossa visão ficar muito limitada ao que o Evangelho quer fazer, que Deus quer fazer na nossa vida, na vida das outras pessoas, porque a gente fica impressionado como é que o ser humano pode chegar a um estado de depravação cada vez mais profundo. Quem Deus vai usar, irmãos, para mostrar que pessoas depravadas agora podem ser santas? Quem Deus vai usar? Você acha que o descrente vai ler Bíblia? Ele não está interessado em ler Bíblia. A não ser que um bom cristão, disposto a seguir a Cristo de maneira radical, tenha coragem de viver, mostrando diante desse não cristão, viver com essa pessoa, mostrando que a sua vida está mudando, está dando certo do ponto de vista de Deus, que ele está aprendendo com Jesus, seguindo a Jesus, que não precisa mais se agarrar aos seus pecados, na verdade ele tem que largar tudo, da mesma forma que Deus está ensinando esse cristão a fazer, porque tem esperança verdadeira de ser mudado, e só tem essa esperança. A única cosmovisão que explica a realidade e mostra o caminho é o cristianismo do Senhor Jesus Cristo. Não tem outra coisa nenhuma, não há salvação em nenhum outro nome debaixo dos céus, a não ser o do Senhor Jesus. Atos 4,12. E salvação, nós já temos falado muito aqui, não é? É nos livrar de tudo o que não é Deus na nossa vida, que Deus quer fazer, quer mudar, quer tirar todo o nosso egoísmo. Não é à toa que Paulo falou em 2 Timóteo 3, que dentro da igreja, que na sociedade que ela está, a primeira marca, os homens serão egoístas. Os cristãos acham que podem falar para Deus o que o Senhor tem permissão ou não tem permissão de fazer com a minha vida, porque eu penso isso ou aquilo. Isso é ficar mancando na vida cristã. E depois a gente encontra as pessoas que estão no seu desespero, e elas vão enxergar no máximo uma religiosidade na nossa vida. Ele é evangélico. E daí que ele é evangélico? Seria bom se o termo evangélico tivesse sido preservado por aqueles que seguem o Evangelho, a ponto de mostrar que a nossa vida, a nossa sociedade chamada igreja, dentro da sociedade, é o único oásis para viver aqui nesse mundo. Porque nós não temos desconfiança do que Deus quer fazer na nossa vida, porque nós confiamos no que Deus está fazendo na nossa vida, nós agradecemos, nós somos felizes em Jesus, nós queremos mudar, sim. Nós não estamos satisfeitos conosco mesmos. Porque se isso acontecer, o termo evangelho é resgatado dessa mistura ridícula do que significa hoje um monte de cristão. Imagina, se o cristão, isso explica porque tantos cristãos engajados em tantas atividades cristãs, e há tão pouca mudança individual e mudança social. Não estou falando dessas bobagens, desses falsos mestres de querer mudar a sociedade, né? Fazendo um monte de coisas que o mundo pode fazer sem problema nenhum. Mas assim, a mudança que eu falo é do combate ao egoísmo, combate à futilidade na vida, pouca experiência na vida cristã normal. A vida cristã normal é o quê? Gente, a vida cristã normal é uma vida poderosa de transformar o pecador, né? Outro dia li uma frase, nem lembro de quem falou, de um irmão que já faleceu. Ele falou assim: espiritualidade, por exemplo, uma coisa assim mais ou menos, não é falar em línguas, é controlar a própria língua.
Isso é espiritual. Por quê? Imagina, eu fico pensando naquela multidão, vendo esse paralítico ali, deve ter focado aonde? Olha, o cara está assim, e Jesus nem estava mais lá. A transformação de vida das pessoas, o poder do Evangelho, de fazer com que uma pessoa que odiava a Deus e odiava os outros, agora mudou. Ela passa a confessar os seus pecados a Deus com liberdade, porque ela foi perdoada. Ela passa a acertar a sua vida diante dos outros, porque ela foi perdoada, ela foi lavada pelo Senhor. Ela vive escondendo a sua vida, tentando justificar a aprovação dos outros, tentando ser aprovada por todo mundo. Mas agora, ela se importa em ser aprovada por Deus. E por isso ela tem liberdade de amar as pessoas. E as pessoas vão pisar nela às vezes. E Deus vai abandonar ela? Não pisaram no Senhor? Por que os seus discípulos acham estranho sofrer para a sua vida ser transformada e para você ser identificado como cristão no mundo que odeia o Senhor? Não seria estranho se fosse o contrário? Nossa, os cristãos chegaram, aqueles que denunciam nossas más obras, aqueles que nos colocam na parede, aqueles que falam que só Jesus é o caminho, que a nossa vida está indo para o buraco e está mesmo lá dentro já. Eles chegaram, vamos aplaudir os cristãos. Como que isso vai acontecer? É duro. Nem na metade da mensagem o tempo já foi. Está indo, calma, não se preocupe com isso. Vamos aplicar a Bíblia, fazer como Paulo estava pregando naquela igreja em Atos, onde ficou até meia-noite, um rapaz caiu lá de cima, que é terra, ninguém vai cair. Então a gente vai, se acontecer, e Deus quiser salvar alguém, a gente vai fazer. Mas não vou fazer isso não. Porque eu não sou ele que sabe. Vou fazer nada disso. Muito bom. Eu vou respeitar o tempo. Mas, outra forma de dizer isso, de colocar limite, a gente não fazer isso, né? Uma forma biblicamente identificável é a eterna e infalível fórmula de viver e proclamar a verdade em amor. É o que a gente deve fazer, a nossa vida está aqui para isso. Viver a verdade em amor e proclamar a verdade em amor. O evangelho que Jesus viveu e proclamou, continuando em João 5, versículo 14 a 18. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que estás curado, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Percebe? Jesus não pediu desculpa para ninguém. Jesus piorou a sua situação diante da sociedade que ele vivia. Não só eu vou continuar fazendo o que o pai faz também, quando e como ele quiser, mas vou contar um segredo para vocês. Eu e o pai somos um. E se tivesse pedra agora, uma lata de pedra, pode pegar duas, eu estou pronto, não tem problema com isso aí. Jesus se apresentou como a única resposta à realidade imediata daquele paralítico, para se apresentar como a única resposta à realidade eterna daquele paralítico e da nossa também. Estou perguntando para Jesus o que fazer. Vou seguir o conselho do meu irmão Pierre,
que várias vezes já falou para mim, divide a mensagem em duas, é melhor. O que a ceia do Senhor tem a ver com isso? Cortei bastante, tá bom? Então vamos para a ceia. A ceia do Senhor tem a ver com isso. Coríntios 11. Porque Paulo teve que ajudar aquela igreja também a perceber que eles estavam dissociando a realidade, o poder do evangelho da vida deles, de como eles estavam vivendo. Isso é muito comum e nós sofremos a tentação o tempo todo. Crer em certas verdades, verdades verdadeiras, que a gente sabe, às vezes decora, pode até falar para muita gente, mas eles estavam dissociando a crença da realidade que eles viviam. Achavam que não tinha problema, esses coríntios, lembra, eles eram gregos. E a mentalidade, se você for, eu não sou grande estudioso disso não, mas lendo algumas coisas sobre a filosofia grega, e é da onde Deus os resgatou, com certeza, também, a filosofia grega, ela é tão assim, aceita, tão bem vista no nosso tempo, na nossa sociedade, como ela sempre foi, sempre exaltada, porque ela tem uma característica muito interessante, que o pecador adora. Diferente do pensamento hebraico, que foi formado a partir do relacionamento com Deus vivo, e mesmo assim eles falharam, a gente sabe disso, mas a vida era explicada a partir do relacionamento e da prática do relacionamento com Deus. A filosofia grega é diferente. Ela adora discutir ideias, pensamentos, tentar achar explicações para tudo, e não associar isso com a parte moral da vida. Dissociar. Então, um filósofo pode falar, pode pensar, pode dar muitas ideias boas para todo mundo, mas se ele for um promíscuo, se ele for um perverso, na verdade, não tem problema algum, desde que as suas ideias sejam aceitas, sejam aplaudidas, tal. Se a filosofia coloca dentro de mais uma filosofia e a vida dele não presta, isso não tem problema algum, isso é uma virtude dentro da filosofia grega comum. E o cristianismo não é assim. E aqueles irmãos vieram desse contexto. Então, Paulo explicando ali aos coríntios, fala sobre a ceia. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Agora, não é que aquilo não era ceia, mas estava sendo descaracterizada. Por quê? Porque ao comerdes, aquele momento que devia ser um momento de reforçar, da gente pensar, de se arrepender para termos ainda mais comunhão, o que Paulo fala? Comunhão, lembra, é vida junto, é vida em comum, né? Não é tomar café. Café pode até fazer parte, mas é ter vida em comum. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague, ou seja, uma completa desconsideração de um para com o outro, que eram unidos em Jesus, que sabiam disso, mas havia uma dissociação entre o que eles sabiam e a realidade que viviam. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque Paulo tinha louvado por outras características antes na carta dele. E a nossa vida também é assim, não é? Tem coisas que Deus aprova, tem coisas que a gente precisa mudar. E tudo bem. O cristão tem esse privilégio, o não cristão não pode mudar no seu coração, mas nós podemos. Isso aqui foi escrito não para a gente ficar triste, isso aqui foi escrito para a gente ter esperança e falar assim, puxa, se eu estiver vivendo de maneira egoísta,
Eu tenho em Jesus o poder, a pessoa que me ensina, que me faz viver diferente. Eu posso crescer, eu posso ser parecido com Ele. Ele me salvou. Eu não estou mais escravizado ao pecado. Ele quebrou essa corrente da nossa vida. E nós precisamos aproveitar e viver como livres. É por isso que Ele escreveu para nós isso. Então, assim como naquela época, também hoje, existe um distanciamento cada vez mais evidente entre a prática que vivemos e a teologia que conhecemos. Por isso a ceia sempre é uma oportunidade de arrependimento de nosso egoísmo, a fim de vivermos com o coração realmente voltado para Deus e para os outros. A ceia sempre estabelece como uma oportunidade, e assim a gente celebra a ceia, e o Senhor da ceia, que é o mais importante, que é quem sustenta toda a nossa fé e nossa prática de vida cristã, porque Ele viveu assim. O evangelho que Jesus anunciou, Ele viveu dia e noite dessa forma, dava para ver, e Ele falou que nós somos as pessoas, que as pessoas olharão para ver, assim como os discípulos iniciais, que os inimigos reconheceram, esse pessoal aqui, eles estiveram com Jesus, por isso que eles vivem assim, por isso que eles falam essas coisas aqui, estiveram com Jesus lá, e nós somos as pessoas agora, elas podem enxergar Jesus Cristo, mas elas vão enxergar à medida que a nossa vida é transformada por Ele. Enxergar o Maurício antigamente não ajuda ninguém a conhecer o Senhor, ninguém, e ainda mostra que o Evangelho é mais ou menos, mas ele não é. Comece a refletir, por favor, na sua vida, sobre esse assunto que a gente está falando aqui. É um momento, uma oportunidade de arrependimento também. E Paulo fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, inclusive alimentando o traidor, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Tinha mudado já. Por isso aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, ou seja, sem acertar aquilo que estava errado na sua vida, que Paulo falou antes lá, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não os outros, a si mesmo, e assim, coma do pão, e beba do cálice, porque autoexame sem arrependimento é uma enganação ainda maior, certo? Autoexame só serve aos propósitos de Deus quando há mudança na nossa vida, ou a certeza de que está vivendo de maneira aprovada, está tudo certo. Só vou contar um segredo para vocês, difícil eu ter um autoexame na minha vida e que está tudo certo, pessoal, difícil. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, porque Deus só disciplina que Ele ama, inclusive. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Considera outra pessoa. Queira viver com ela. Queira viver para o bem dela, e o bem dela está escrito na Bíblia, o que é o amor que Deus fala. Amém? Quero chamar, então aqui alguns homens,
O pessoal do louvor acho que vai, não, agora é intervalo, né? Então, vou chamar o Rodrigo, o Landucci, Dudu, o Jan, o Wendel, para nos ajudar na distribuição aqui dos elementos. Enquanto isso, vamos continuar refletindo na nossa vida e acertando qualquer coisa que a gente precise acertar com o Senhor e com qualquer outra pessoa, porque Deus está transformando a nossa vida.